Então, oficialmente, o nosso curso de Geografia, hoje nós vamos falar a respeito da divisão da América, né? Para que a gente possa depois entender o conceito de América Latina. Para nos apoiar, eu trouxe aqui uma pequena apresentação, que eu peço que vocês prestem atenção. Qualquer coisa, eu não vejo o chat, né? Então, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, abre o microfone, né? E fala, tá? Ou se quiser escrever no chat, de tempos em tempos eu vou lá e olho. E se esse módulo aparece lá na página 218, tá bom? Então, é o módulo 10 que aparece na página 218. Não adianta você querer entender de uma vez só, dar toda essa aula de uma vez. Ainda mais com o modelo de ensino online, né, à distância. Nós precisamos ir aos poucos. Hoje, então, nós vamos falar basicamente da divisão da América. Oi? A página 218 a página tá errada. História. Não é a É página? história, página 218. Eita, Professor, rapaz. a gente Oi? ainda está lá no módulo 1 e a página é 222. 222. É que no meu material aparece como módulo 10. É módulo 1, então? Isso. Isso. América, mas é esse assunto, pelo menos, né? Peraí, deixa eu ver. Não, Pro. É mundo subdesenvolvido. Mundo subdesenvolvido. Olha, que ódio. Aspectos naturais é o próximo. Tá, vamos começar. Pessoal, ó, vamos começar por essa aqui, que para mim tá lá módulo 10, cara. Puta que sacanagem. Bem, eu vou abrir então, vamos fazer diferente, tá vendo? A gente Mesmo tem se que... fosse do 2 que fala do aspecto natural, é da África, não está falando da América Latina ainda. Tá, joia. Vamos para cadernos digitais. E eu vou mudar então um pouquinho o meu roteiro aqui, né? Aqui, cadernos digitais. Vamos pegar aqui geográfias. Ok. Vamos pegar aqui o segmento ao 9º ano do ensino fundamental. O material é o básico, né? É isso? E aí nós vamos buscar. Buscar em Deus. Olha aqui, caderno do professor número 1. Cadê o caderno do professor número 1? Caderno 3, 4, 1. Ah, tá certo. Não tem problema não. Subdesenvolvimento é mais tranquilo ainda. Deixa só eu abrir aqui. E aí nós vamos, com base aqui no caderno mesmo, eu vou vendo os itens, nós vamos falando a respeito, né? E dando aí a primeira caracterização para vocês do subdesenvolvimento. Para começar, é preciso lembrar que o subdesenvolvimento é um fenômeno de caráter histórico, sim, e também geográfico, né? E também geográfico. Então, aqui, pronto, tá na mão. Não há nada que não seja tão ruim que não possa piorar. Ó, então, página 222, realmente o mundo subdesenvolvido. Vejam, a ideia de subdesenvolvimento, ela surge aí de agrupar os países, né, em primeiro, segundo e terceiro mundo, surge ali pela Segunda Guerra Mundial, mais ou menos. O primeiro mundo era tido como o grupo dos países desenvolvidos capitalistas. O segundo mundo era o dos países socialistas, União Soviética, China, os países da Europa Oriental, né? E o terceiro mundo era o resto, né? Era o substrato do pó do nada, eram os países mais pobres, capitalistas, socialistas, né? Tá? Então, havia essa questão. Esse modelo de divisão do mundo em três grandes aspectos, assim, né, em três grupos, prevaleceu até 1989. Né? Olha aqui, ó. Por quê? Porque em 1989, tá, nós temos a queda do Muro de Berlim, que fazia a divisão lá do mundo entre o capitalismo e o socialismo, e em 1991 a União Soviética, o maior país socialista, deixa de existir. Tá? Vocês assistiram já, né, filmes sobre isso, já tiveram aulas, é o período que nós chamamos
de Guerra Fria, um conflito não declarado, mas também não era paz, entre União Soviética e Estados Unidos. A União Soviética representando o modelo planificado de economia socialista e os Estados Unidos representando o modelo capitalista de mercado. Tá? Esse modelão, então, dos três mundos prevalece até aí. Daí para frente, nós não temos mais o critério ideológico. Que isso aqui, ó, negócio aqui é um critério meramente, vamos dizer assim, ideológico, né? O primeiro critério que a gente está assistindo aqui é o critério puramente ideológico. Agora, nos cabe analisar outro critério, né? Então, antes havia só a ideologia, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Então, o critério era ideológico. A partir de agora, o critério já não será mais ideológico, né? A partir dos anos 90, nós vamos entrar num outro critério. Ideológico por quê? Porque opunha dois grupos, né? Os países capitalistas e os países socialistas. A partir de agora, o critério será outro, né? Ó, a partir de agora, o critério será baseado nas questões econômicas, ó, o estudo dos status econômicos, que vai opor dois tipos de países, os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, tá? Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Muito bem. Então, havia o critério ideológico e agora nós temos o critério econômico, né? Então, o que vale agora é o critério econômico, é saber se o país consegue fazer valer as suas... enfim, desenvolver o país no sentido de fornecer uma boa qualidade de vida para a sua população, né? Então, a partir dos anos 90, ao longo do século XXI, o critério passou a ser econômico. E daí, professor? E daí que é aí que o negócio começa a nos interessar. Por quê? Passamos a ter uma oposição diferente. Ó. A oposição que antes era entre leste e oeste, capitalismo e socialismo, né? Nós passamos a ter uma nova oposição, que é a oposição norte-sul. Né? A oposição que envolve, de um lado, o desenvolvimento e, de outro, o subdesenvolvimento. A nossa preocupação inicial agora, para isso que eu tinha feito a apresentação e tal, né, fiz do assunto errado, porque o material me enganou, não tem problema, é caracterizar para vocês o subdesenvolvimento e as suas várias regiões. Então, nós vamos ter depois, ainda nesse caderno, né, a África, aí depois da África vem a Ásia, especificamente com a China, depois disso vem a explicação a respeito da América Latina, depois vem outras áreas aí, questão ambiental, Antártida e tal. Então, boa parte do livro 1, boa parte do livro 2 e boa parte do livro 3 se encarregam de falar sobre o mundo subdesenvolvido, sobre o fenômeno histórico do subdesenvolvimento. Então, esse aqui, ó, é o eixo estruturante do ensino de geografia no 9º ano. Tá? Então, esse aqui é o eixo que nós vamos trabalhar. É em cima disso que nós vamos trabalhar ao longo desse ano aí. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Né? Então, esse é o eixo estruturante para nós podermos trabalhar no dia, a partir de hoje, né, do dia de hoje, e ao longo do restante do ano. Tá bom? O eixo estruturante do ensino de geografia no 9º ano é o subdesenvolvimento, a oposição entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Lembrando que vocês já estudaram, né, boa parte aí dos desenvolvidos, né? Pessoal, aqui nós temos, ó, uma ideia interessante. Vejam só, 75% da população do nosso planeta vive em países subdesenvolvidos, inclusive nós brasileiros. Tá? 75%. Então, dá para ver que o mundo é bastante desigual, né?
Um quarto vive na riqueza e 3/4 vivem na pobreza. Mas qual subdesenvolvimento? Essa é uma questão importante, né? Existem países que são agroexportadores apenas, existem países que já são subdesenvolvidos e industrializados, como é o caso do Brasil, por exemplo, né? Existem países que vivem numa miséria absoluta, existem áreas subdesenvolvidas dentro de países desenvolvidos, e existem áreas desenvolvidas em países subdesenvolvidos. Vocês já devem ter ouvido falar de um bairro, por exemplo, chamado Alphaville, onde moram os ricos e famosos, né? Muito bem. Então, se um disco voador de um ET burro descer por lá, ele vai achar que o Brasil é o país mais desenvolvido do mundo, né? Porque tudo bonito, tudo certinho, né? Agora, ao mesmo tempo, se esse mesmo ET burrão descer lá no bairro do Bronx, em Nova York, ele vai achar que ele está num país pobre, num país paupérrimo. Assim, é preciso tomar cuidado com a forma de análise disso, né? A realidade é mais complexa do que nós podemos supor, né? Veja, nós temos vários tipos de desenvolvimento e subdesenvolvimento, inclusive, digamos assim, convivendo, né? Convivendo. Ó, aqui, por exemplo, na Índia. Nós estamos aqui no Brasil importando vacina da Índia, mas olha a quantidade de lixo que tem aqui, por exemplo. Né? E assim a gente poderia dar outros exemplos, né? Singapura aqui do lado, tá? China, um país da África subsaariana, ainda baseado no trabalho de um agricultor, tá? Portanto, o nosso primeiro trabalho é esse: delimitar o que seja subdesenvolvimento, né? O próprio critério de subdesenvolvimento é recente. Olha aqui, ó. O próprio critério de subdesenvolvimento é bastante recente, né? Lá nos anos 60, 50, 60, né, principalmente, nós tivemos a descolonização afroasiática. Então, países que eram colônia de metrópoles europeias, eram metrópoles da Inglaterra, da França, principalmente, né, mas também da Itália e tal, começaram a se tornar independentes, né, logo após a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, passou a haver um distanciamento maior na capacidade de consumo dos países desenvolvidos e desses países que foram se tornando independentes. Tá? Assim, ao mesmo tempo que essa capacidade de consumo aumentou também a capacidade de entender que tinha muita gente vivendo na miséria. Né, conforme os meios de comunicação, rádio, TV, hoje em dia a internet, começam a divulgar praticamente de forma instantânea o avanço das notícias, né, do mundo. Teve um golpe militar ontem num país asiático chamado Myanmar, a antiga Birmânia, nós ficamos sabendo quase que automaticamente, né? O mundo hoje é instantâneo. Nós passamos a tomar consciência dessas desigualdades, né? Consciência dessas desigualdades. Tivemos consciência de que alguns países se beneficiaram muito do imperialismo, principalmente a Inglaterra, a França, a Alemanha, né? Após a segunda revolução industrial. Passamos a perceber também, até estatísticas originadas lá da ONU, né? Mesmo aqui pelo Banco Mundial, que é um órgão da ONU, mostrando a desigualdade na distribuição da renda por habitante em cada país. Tá? Então, se você observar, por exemplo, o mundo rico, formado por Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, Austrália e Nova Zelândia, tem uma renda per capita 12 vezes maior do que os países mais pobres, né? Olha aqui, ó, tá? O grupo mais pobre, tá? Que são os 20 países africanos aqui, mais o Afeganistão e a Coreia do Norte, que são países pobres. Então, a renda nessas áreas que está em vermelho forte aqui, ó, é 12 vezes maior do que a renda nesses países que está com esse roxo aqui, né? Não sei direito que cor que é essa aqui, tá? Então, 12 vezes. E o Brasil? O Brasil está situado aqui, né? Nos países, está ou estava, né? Nos países de renda média alta, né? O Brasil está situado aqui na armadilha dos países de renda média, né? O país mais pobre da América do Sul é a Bolívia,
esse cara aqui, e nós temos 2 países de renda elevada na América do Sul, o Chile e aqui o Uruguai, tá? Que seguem o padrão dos países desenvolvidos. Aqui é a China, né? Embora tenha uma produção grande, tem uma população grande também, aí a renda per capita, vamos lembrar o que é renda per capita, né? Renda per capita é a renda por habitante, né? É a renda por... Eita, por que eu fiz isso? Isso aqui. Vou fazer uma coisa aqui. A renda por habitante. Então, Eita. Então, bem... Vamos lá, vamos tirar essa hóstia aqui. Essa aqui. Ah, tá. É por causa disso aqui. Tá bom. Então, vamos ver aqui se melhora. Isso, melhorou. Então, só para deixar claro, per capita, né? Latim, tá? O idioma falado aí pelos romanos, lembra? Era ensinado na escola até pouco tempo atrás, 40, 50 anos atrás, se aprendia latim ainda, né? Então, renda per capita é isso, é a renda por habitante. Vamos por aqui? Então, a gente põe aqui, ó, por habitante. Vocês vejam que eu não tenho muita habilidade com esse negócio aqui. Aqui, pronto. Renda por habitante. Então, você pega a renda nacional, que é medida pelo PIB, o Produto Interno Bruto, e divide pelo tamanho da população. E aí você chega na tal da renda... Coisa irritante. Da renda per capita, tá? Então, é isso. É uma relação entre PIB, Produto Interno Bruto, total de riquezas que o país produziu no ano, dividido pela população, certo? É claro que se você considerar só isso, né, você acaba esquecendo que há uma grande desigualdade na distribuição dos recursos, tá? Porque tem gente que ganha muito e tem gente que não ganha praticamente nada, tá bom? Olha aqui, ó. E está piorando o negócio, né? Se você atentar para esse gráfico aqui, por exemplo, tá? Os países subdesenvolvidos estão ganhando participação no produto interno do planeta, tudo bem. Porém, há uma má distribuição da renda. E nós estamos melhorando porque a China melhorou, né? A China é o país aí que tem uma participação maior no PIB planetário, né? Na quantidade de riquezas do PIB planetário. E os países subdesenvolvidos estão aumentando, só que a desigualdade acaba sendo muito forte também. Ao mesmo tempo, os países desenvolvidos diminuem a sua participação no PIB mundial? Sim, mas eles dividem esse PIB, que ainda é alto, 46%, por uma população menor. Isso faz com que eles acabem tendo um nível de vida da população melhor do que o nosso. Tá bom? Bom, então tá aí o PIB per capita, né? Ó, PIB per capita, para vocês entenderem melhor, ó, e o poder paritário de compra, são duas coisas diferentes, tá bom? PPC, poder paritário de compra, né? Há uma relação entre as duas coisas. No país A, tem 2 bananeiras, elas produzem 2.000 bananas por ano, tá? Cada banana custa $1, certo? Então, você vai vender cada banana a $1, vai ter 2.000 bananas, o seu PIB vai ser de $2.000. Agora, o país B, que só tem uma bananeira, coitado, né, vai ter lá uma produção de 1.000 bananas apenas, vendida mais cara. Ele vai ter uma produção também de 2.000, só que menos gente vai comer banana, né? O poder paritário de compra, o poder de compra das pessoas nesse país é menor do que no país A. Tá? Então é importante perceber que a desigualdade da renda e a produção do PIB acabam sendo também problemáticas, né, no sentido de esconder as desigualdades. Tá? Por exemplo, a questão do dólar, né? Ó, o dólar eu me lembro de uma época que o dólar era 1 por 1. R$1 comprava $1. Hoje em dia você precisa, acho que de R$6, se não me falha a memória, 5 e pouco, para comprar $1. Portanto, os produtos em dólar ficaram 5 vezes mais caros para os brasileiros. Tá? Isso é demonstração aí da nossa desigualdade. Bom, nós vamos dar uma paradinha por aqui hoje, tá? Por quê?
Primeiro, para não sobrecarregá-los. Segundo, que já vai vir o segundo item, que é origens do subdesenvolvimento. Qual é a nossa lição para sexta-feira? Para vocês mandarem para mim. É o resumo do que nós acabamos de ver agora no caderno. Então, você vai pegar os itens mais importantes, passar por uma folha de papel, por uma folha de caderno, e mandar para mim, pelo 964712214 ou pelo marcio.primac@gmail.com. E na sexta-feira, nós vamos ter a aula sobre origens do subdesenvolvimento. Ok? Alguma dúvida? Então, eu pediria que vocês utilizassem esse tempo que falta, né? Seriam 2 aulas hoje, para poderem fazer essa lição, né? Fazer esse resuminho da página 222 até 224, que é onde nós chegamos hoje. Quando aparecer lá, origem do subdesenvolvimento, você para. Terminou de fazer o resuminho? Fotografa e manda para mim, pelo e-mail marcio.primac@gmail.com ou pelo WhatsApp 964712214. Só para confirmar, tem que fazer o quê mesmo? O resumo da página 222 até 224, destacando o que há de mais importante numa folha de papel, ok? Tem até sexta para te enviar, bro? Até sexta. Tá bom. Até sexta. Mais alguma dúvida? Creio que não. Alguma ameaça? Não? Então tá bom. Pessoal, qualquer coisa, quem tiver dúvida também, pode mandar dúvidas pelo WhatsApp, tá? 964712214. Não há problema nenhum, eu respondo imediatamente. Só não respondo, às vezes, digitando. Respondo por áudio, porque eu sou idoso, eu tenho dificuldade para ficar digitando. Tá bom? Então, Tá. um beijo, namastê, até sexta-feira. Namastê, prof. Falou, Obrigado. professor. Tá bom.